Marcinho, chegou aquele momento que você adora. Qual? Aquele momento em que toda a família fica junto fazendo algum tipo de passeio pra gente agregar valores. Sabe qual é o passeio de hoje que nós falamos logo no início do nosso programa? Da visita ao museu? Aí, da Bíblia! Que delícia! Exatamente! Nossa, esse Museu da Bíblia é fantástico. É um espaço público que é resultado da parceria entre a Sociedade Bíblica do Brasil e a Prefeitura Municipal de Barueri. E nesse museu você vai encontrar, por exemplo, Bíblias, cópias de Bíblias, né, de inúmeros países do mundo, Bíblias antigas, lógico que sempre cópias, né? Réplicas, uma miniatura da Arca de Noé. Olha! Muito interessante. Como eu disse, as roupas, né, típicas usadas naqueles tempos, né, de Jesus, evidentemente, tudo cópia, mas é muito interessante. Tem até fragmento de cópias dos originais da Bíblia, entre tantas outras curiosidades. É realmente um museu fantástico. Viu? E sabe o que os visitantes também podem fazer? O quê? Participar de um projeto de cópia manuscrita da Bíblia. Sabe como é isso? Não tenho nem Você ideia. escreve um verso ou uma frase da Bíblia ali. Então você auxilia nesta cópia. Não é fantástico? Olha, que legal. Fica a minha marquinha lá na história, hein? Exatamente. Então, se você quer conhecer de perto um pouco da história do livro sagrado, assista esta matéria e vá até o Museu da Bíblia. Vamos assistir? Vamos nessa. Vamos lá. Bíblias em japonês, em árabe, em armênio e até em línguas indígenas brasileiras. Aqui não faltam traduções das Sagradas Escrituras nos mais diferentes idiomas. O Museu da Bíblia, em Barueri, na Grande São Paulo, fundado em 2003 pela Sociedade Bíblica do Brasil, é o maior da América Latina e conta com um acervo de mais de 20 mil Bíblias, vindas de diversas partes do mundo e traduzidas em mais de 1000 idiomas diferentes. Esse acervo ele foi adquirido ao longo do tempo, né? Era um sonho antigo ter o Museu da Bíblia, e nós fomos gradativamente adquirindo esse acervo que nós temos aqui, com doações, com pessoas que foram contribuindo, e principalmente também as Sociedades Bíblicas Unidas, que fizeram uma doação da parte da biblioteca para nós também. A Bíblia mais antiga do museu é esta Vulgata Latina, impressa em 1583 em Veneza, na Itália. Incrivelmente, foi encontrada dentro de uma lata de lixo na cidade do Rio de Janeiro. Hoje ela é mais do que uma relíquia, já que carrega a primeira tradução do hebraico e do grego para o latim, feita por São Jerônimo, por volta do ano 400 da nossa era. Outras relíquias do museu são esses pedaços de manuscritos, com textos de Isaías e Abacuque em hebraico, encontrados nas cavernas de Qumran, ao noroeste do Mar Morto, em 1947. As réplicas também ajudam a contar a história das Sagradas Escrituras, como é o caso da tábua com os 10 mandamentos em hebraico e o rolo semelhante a pergaminho com o Torá, também no idioma dos hebreus. Em grego, podemos observar como foram escritos os textos originais do Novo Testamento e ainda como foi feita a primeira Bíblia impressa da história, em 1456, através da invenção de Gutenberg. A partir da prensa, a Bíblia começou a se popularizar e, com a Reforma Protestante no século XV, passou a ser traduzida para outros idiomas. A primeira, traduzida do latim para o alemão em 1545 por Martinho Lutero, é semelhante a esta réplica. Aqui também está uma versão da primeira Bíblia traduzida para o português falado no Brasil, em 1917. O museu ainda está repleto de objetos como réplicas do capacete e da espada dos soldados romanos, e de roupas usadas pelos judeus da época. Um dos pontos fortes do Museu da Bíblia é a inclusão através da tecnologia.
Nesta sala, por exemplo, as pessoas com deficiência auditiva podem acompanhar a palavra de Deus através das libras. Já neste outro espaço, um pouco mais à frente, as pessoas com deficiência visual podem ouvir a leitura bíblica em vários idiomas, como por exemplo o português, o francês, o ucraniano, enfim. Basta pegar o fone, acionar o play aqui. Nós vamos ouvir um trecho de Mateus agora. Santo Evangelho segundo São Mateus. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E não faltam Bíblias em braille, todas produzidas pela própria Sociedade Bíblica do Brasil. A Sociedade Bíblica tem a missão de traduzir a Bíblia e distribuir numa língua que as pessoas possam entender, ou seja, a língua mãe, e num preço que todos possam adquirir. Então, para que um povo possa entender melhor a mensagem bíblica, cristocêntrica, é fundamental que ele leia a Bíblia na sua própria língua. E daí são os esforços que temos feito ao longo de todos esses anos para traduzi-la. Nossa, essa matéria realmente foi muito interessante, não foi, querido? Foi muito legal, aprendi muitas coisas, viu? Nossa, e você também em casa, vai lá, você vai aprender junto com os teus filhos mais detalhes. Olha, quanta aula de história nós temos ali. E esses conceitos, as crianças e os adolescentes, eles vão utilizar no seu dia a dia escolar. E a criança, a gente sabe, que precisa muito dessa questão do visual. Ela aprende muito mais observando, vendo, do que ouvindo, não é, sabe o que eu querido? pensava antes, Suzy? Que o Museu da Bíblia era um monte de Bíblia velha, empoeirada, antiga, mas não é não, muito legal, Nossa, viu? e você viu? Tem essa interação toda, olha, é fantástico. Adorei a matéria e recomendo que você vá até lá. Vamos dar mais conhecimento aos nossos filhos. E conhecimento também nós temos nas nossas dicas. Oba, as dicas são muito boas, muito preciosas, muito valiosas, muito úteis, muito satisfatórias. Muito... Isso. Gostei. E vocês vão assistir agora as dicas do Matias Grinze. E ele vai falar exatamente sobre como é que a gente pode criar esse hábito da leitura da Bíblia dentro da família, não é? Como é que a gente pode fazer isso de uma maneira gostosa no nosso dia a dia? E como eu disse, começa com o casal. Então vamos aprender de uma maneira bem gostosa como é que a gente pode fazer esta leitura ser agradável e unir cada vez mais a família. Vamos lá? Vamos lá. Prezados telespectadores, nós estamos no mês de setembro. E o mês de setembro na Igreja Católica é o mês da Bíblia. Toda a comunidade deve sentir-se convidada a ler e a estudar as tradições bíblicas. E neste ano, especialmente, nós lemos o Evangelho de São Marcos. O evangelho mais antigo entre os 4 evangelhos, o texto mais básico. E também as famílias devem se sentir convidadas a lerem as tradições bíblicas, no caso, o Evangelho de São Marcos. Muitas vezes eu digo que não dá para seguir Jesus sem se deixar ensinar por Ele. E isso funciona a partir da leitura do Evangelho. Neste ano, quero convidar em especial as famílias. E uma primeira dica que eu gostaria de dar-lhes é vocês, casais, homens e mulheres, lerem atentamente estes textos. Talvez possam focar uma vez tudo aquilo que se refere à convivência entre o homem e a mulher no Evangelho de Marcos. Pois justamente nas famílias, o homem e a mulher chegam à mais íntima convivência possível. Portanto, é muito interessante para o casal observar uma vez, assim, como se fala sobre a mulher, no caso, no Evangelho de São Marcos. O que Jesus, mais especificamente, assim, mostra a respeito da dignidade da mulher. Como os homens devem conviver com as mulheres. Vale, portanto, muito a pena que os casais foquem especificamente este assunto,
a convivência entre homem e mulher no Evangelho de São Marcos. Olha que interessante. E vocês sabem que a Paulina sempre dá essas dicas maravilhosas de leitura, como a gente estava ouvindo do Matias agora, não é? Sabe qual é a nossa dica para você agora comprar e sentar-se junto com a família, sabe, fazer a leitura? Evangelho segundo Marcos. Nossa, mas você tá sabendo tudo, Marcinho. É exatamente uma leitura bem agradável do Evangelho segundo Marcos, que os nossos autores Leonardo Agostini Fernandes e Matias Grenzer fizeram assim um apanhado muito interessante desta obra fantástica que tem uma visão geral do Evangelho segundo Marcos. Então, para você que às vezes não tem esse conteúdo, não sabe muito bem como iniciar, tá aí uma leitura que vai te dar um horizonte, né? Porque tem uma forma bem gostosa de abordar toda essa questão do Evangelho, como o Marcos estava falando, como o Matias estava falando nesse momento, né? Esses aspectos teológicos de uma maneira agradável, como é realmente a importância do casal, né? Da mulher dentro dessas fase tão importante que é a família, da dinâmica da família. Então a gente lê, reflete, aprende e passa tudo isso para os nossos filhos. Você gostou? Então compra rapidinho porque este mês é muito especial. Como é que a gente pode comprar este livro tão interessante? É muito fácil. Você disca 0800 70 181. Ou pelo nosso site, que é paulinas.org.br. Exatamente. E lá você vai conseguir acessar também toda a nossa parte de livraria, sabe? Tudo realmente aquilo que a gente pode oferecer para vocês em termos de conteúdo. Todos os produtos da livraria Paulinas. Muito bom, não é verdade, meu muito querido? Bom, Nossa, eu tô gostando de ver você ler. Eu já comecei lendo aqui o livro de Marcos. Olha, e esse livro, gente, também é muito interessante. Por quê? Para criar o hábito da leitura da criança, como eu sempre falo, a gente tem que fazer com que a criança, ao anoitecer, a gente coloque a criança para dormir e pode fazer a leitura da Bíblia em 365 histórias. Isso. Olha que gostoso. Uma história por dia. Exatamente. Então, toda noite você se senta junto com o seu filhinho, lê a história e também tem ilustrações. As crianças e os adolescentes também adoram ilustrações. E são histórias curtas, na verdade. Então, você vai criar o hábito do prazer da leitura e também passar esses conhecimentos fabulosos para o seu filho através deste livro. Não é maravilhoso, querido? Maravilhoso. E também tem o Guia Prático dos Pais, que é o nosso livro, não é? Muito bom, que sempre tem dicas bem práticas do dia a dia pra gente fazer com que toda a família fique bem. Guia Prático dos Pais, autoria Suzy Camacho, que também é das Paulinas. Nossa, vocês viram quantas coisas interessantes a gente tem pra ler junto com a família? Muito bom, viu? É, exatamente. E interessante também vai ser o que a gente preparou agora para o final do nosso programa, no nosso quadro Suzy Responde, que eu tenho certeza que vai responder algumas perguntas de você aí em casa também. Só que a gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos já já com mais dicas de como a gente pode ter uma família bem harmoniosa e feliz. Até já! Até já.